O Entre Amigas de hoje está com a Gisele. Hoje a Gisele vai nos falar um pouco mais sobre o trabalho que ela tem feito com as crianças especiais. Gisele, é um prazer, tá, te ter com a gente. Muito obrigada por nos receber. Gisele, nos conta um pouquinho mais sobre esse trabalho. Olá, Alexandra, boa tarde. Então, é muito gratificante, você poder vivenciar, um novo mundo, ter a oportunidade de conhecer mentes diferentes da sua. Então, esse trabalho é um trabalho que não é para qualquer pessoa, literalmente não é, mas porque é um trabalho que precisa de amor. Você precisa de gostar de pessoas, de lidar com pessoas. E a partir desse momento, você se colocar também no lugar do outro, aprender a estar no lugar do outro. Então, ele é um trabalho que tem todo esse diferencial. Gisele, o que te levou a até chegar a começar a trabalhar, a ver a importância desse trabalho com as crianças especiais? Então, eu tenho na minha família, começou desde 2020, cuidando da minha avó, e automaticamente também eu precisei de cuidar da minha sobrinha, que é autista, E então a gente foi vendo como que é a demanda, de um pai dentro de casa, como que é a demanda dentro na sociedade, na família, Então, esse trabalho, vendo essa necessidade, vendo outros pais também com essa mesma dificuldade, foi aonde eu quis fazer esse trabalho de conhecer um pouco mais das histórias e de fazer um pouco mais de estudo de caso sobre cada necessidade. Porque apesar de ser um nome autista, mas cada criança ela tem os seus níveis diferenciados. Então, hoje eu tenho um que é agressivo, o nível dele é um nível severo. Eu falo que ele não é, eu falo que ele está. Então, conhecer e verificar que através do amor, através da entrega, é possível sim dar um pouquinho, um dia de cada vez para eles. Gisele, você nem sempre trabalhou com crianças especiais. Você já veio do empreendedorismo, já tem um bom tempo, eu tenho te acompanhado. E nos fala um pouco mais sobre o seu trabalho, o seu desenvolvimento, que você fala muito que é o alto amor, Então, desde 2014, que eu já trabalho com consultoria, consultoria de imagem, levando bem-estar, autoestima para a vida de outras mulheres. E foi daí, vendo essas necessidades dentro de cada lar, porque nós como mulheres muitas das vezes a gente se abandona, porque a gente quer cuidar da casa, do marido, do filho, de periquito, papagaio. E muitas das vezes a gente esquece que a gente também é um ser humano, que a gente também precisa desse olhar diferenciado. Então a consultoria, ela começou como uma consultoria só de vender produtos, só que dali eu fui verificando outras necessidades que eu poderia agregar também ao meu trabalho de consultoria. Porque hoje a gente está vivendo num mundo onde as pessoas elas estão muito agitadas, e muitas das vezes elas não têm tempo para poder se olhar no espelho, elas não têm tempo para poder ouvir o próprio filho, às vezes dentro de casa, entender qual é a demanda, qual que é a necessidade, porque está tudo dentro de um liquidificador. E quando você está de fora e você consegue ver e apontar essas demandas, identificar essas dificuldades, então ele se tornou um trabalho que foi um trabalho especial, que eu falo que literalmente é um trabalho assim, de alto amor, Você vai trabalhar levando o seu melhor e dando o melhor também para as outras pessoas.
E como que você se sente, né, ao ver que você conseguiu ajudar muitas mulheres, que eu tenho certeza, né, que vem ajudando muitas mulheres, e ver que aquelas mulheres conseguiram mudar o seu jeito, não apenas sua vestimenta, né, mas também a sua autoestima, o seu interior. Então, é muito gratificante, né? Você poder levar um poder de transformação, né? Aquilo que você falou. As pessoas, nós fazemos um trabalho de formiga, né? Porque se a gente pudesse, a gente conseguiria, a minha vontade era que todas as pessoas conseguissem ter esse auto-amor, né? Conseguir se ver mesmo, mas é um dia de cada vez, como eu falo. Então, assim, são para aquelas pessoas que literalmente se permitem, né? Mas eu fico muito gratificada quando eu recebo um retorno que eu consegui, né, transformar. Na verdade, não é pelo meu mérito, né, mas são pelos méritos de Deus. E através dele a gente consegue fazer esse trabalho, sim, de formiga, que é levar amor, carinho, transformação, mudar a visão do outro sobre a perspectiva da vida, né? Então, é um trabalho que tem sido bem gratificante. E qual o conselho que você dá, né, para essas mulheres que estão nos assistindo agora, que muitas delas estão ali presas, né? Mas eu não me arrumo, não tenho tempo, porque eu tenho filho, eu tenho 2, 3 filhos, e eu não tenho condições, não tenho tempo para isso. Então, é a permissão, né? Eu falo que nós somos o templo e imagem, né? O nosso corpo é o templo e imagem de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente lembra que a gente tem esse compromisso, porque o nosso corpo ele não é nosso, né? O nosso tempo ele não é nosso, né? Os filhos ele não é nosso. Então, tudo aquilo que nós temos que aprendermos a ser grato. Então eu tenho que agradecer pela casa que eu tenho que agradecer pelo corpo que eu tenho que agradecer pelos filhos que eu tenho. Então eu tenho que me permitir, conforme sempre falo na aeronave, né? Antes, quando o avião cair, que você primeiro coloque a máscara primeiro em você e posteriormente você vai conseguir ajudar outra pessoa. Então se eu não estou bem, né? Se eu não estou em todos os meus sentidos da vida, né? O que isso vai acabar acontecendo? Eu não vou conseguir fazer nada bem, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, eu não vou ser uma boa filha, né? Não vou conseguir ser nada. Trabalhar numa empresa, ser uma boa funcionária, porque eu não estou bem comigo mesmo. Então, a partir do momento quando eu estou bem comigo mesmo, isso daí ele é transformador, né? Então, para essas mulheres, que elas consigam se permitir, né, a se olhar e ver o que é prioridade, né? Dar prioridade para as coisas que têm que ser prioridade. Sim, e muitas dessas mães são essas mulheres que têm esses filhos autistas, né? São essas crianças especiais. Essas aí, muitas vezes, estão muito cansadas, exaustas. Fala mais um pouquinho, o que você orienta para elas? Buscar ajuda. Principalmente a ajuda espiritual, né? A trabalhar, pedir a Deus o direcionamento, a orientação. E por muitas das vezes eu vejo que às vezes as pessoas elas se acham, porque tem um filho especial, talvez elas se acham culpadas, né? Acha que Deus está punindo por algum momento. Não. As crianças, elas são especiais. Então, é uma missão que Deus, ele tem dado, né? Não é para romantizar a situação, né? Mas para que elas consigam entender o que Deus quer falar, né, com elas através dessas crianças, né? Então, as crianças elas não são autistas, né? Eu entendo que elas estão autistas, né?
Elas são crianças especiais, são crianças que são incríveis, né? Têm as suas particularidades, né? Então, como pai, que eles consigam olhar com muito mais atenção, não só para eles, mas também para elas também, né? A demanda é muito corrida, não é fácil, cada família tem as suas particularidades, umas mais, outras menos, né? Mas assim, que possam buscar, né, uma rede de apoio, psicólogos, né, pessoas para poder compartilhar, para poder dividir também um pouco do fardo, né, porque é sim uma situação que às vezes a sociedade ela julga muito, né, porque o autismo, nem todo mundo consegue entender o que é o autismo. Então, eles julgam o que é desconhecido, o que eles não conhecem. Né? E às vezes uma birra, uma crise que às vezes a criança está passando, e às vezes quem está de fora não consegue compreender, né? Quando cada criança entra numa crise, o quanto que é angustiante, né, para o pai, porque às vezes quer entender o que está se passando no mundo daquela criança, só que muitas das vezes não conseguem também entrar porque também não se permite, né? E quando se permite, porque muitas das vezes elas estão focadas muito no diagnóstico e não está focado que ali existe um ser humano. E as crianças, né, autistas, como nós estamos falando aqui, na sua maioria, muitas delas conseguem levar uma vida normal, mas sabemos que tem outras que não, que são completamente dependentes dos pais, né? Sim, né? Porque são níveis de autismo, né, que existem, são os níveis desde o leve, moderado e o severo, né? Então, a partir do momento de cada criança, né, que vai se tornar daqui a uns dias adulto, sim, tem essa demanda, né, e são demandas diferentes, né? Não tem como tratar uma demanda de um autismo de um jeito. Eu tenho uma sobrinha que a gente trata de um jeito, mas hoje eu tenho um outro autista que a demanda dele é diferente da demanda da minha sobrinha, né? Então, são bastante estudos de caso, né? A vivência, a convivência, como que é a família, né? Como que é a interação, não só porque a inclusão deles não é só simplesmente uma inclusão na sociedade, não só simplesmente na família, na escola, mas também tem que ter essa inclusão também na família, né? Como que essa família está incluindo esse autista, né? Como que está tratando, porque às vezes trata sem paciência, né? Às vezes as pessoas não conseguem ter um certo nível de paciência porque até é desafiador, né? Literalmente, assim, não tem como explicar, porque assim, vivências de cada pai, de cada família, né? Tem famílias que é um só, mas tem famílias que são 3, 4 filhos com autismo. É importante você ter falado e mencionado sobre a inclusão na família também. Sim. Maioria dessas famílias também acabam não sabendo como lidar, né, com essas crianças. Sim, verdade. Né? Porque é aquilo que eu falei. Muitas das vezes a demanda ela vê como um diagnóstico, né?
E você vendo uma pessoa com um diagnóstico, você não consegue entender ela como um ser humano, né? Então, para ter essa inclusão dentro de casa, né, você precisa também se você quer ver ela bem, né, delegar atividades, né, uma rotina também do seu dia a dia, né, pedir para poder estar contribuindo também com esse diagnóstico também, que vai ser muito bacana. Para os pais, né, que tem uma criança especial em casa, essas crianças, elas têm condição de entrar na rotina da família normal, né? Sim, né? Aquilo que eu falei, depende muito do caso, da disponibilidade, né, do comprometimento dos pais, né, com essa criança, né? De quando que ela foi diagnosticada, qual foi o tratamento que foi demandado para ela, né? Então, existe uma demanda que precisa de ser escola, médicos, né, os terapeutas e também a família. Ou seja, ser um conjunto que vai conseguindo ajudar o outro, né? Se você só ficar na dependência só da medicina, não vai fluir. Se ficar só na dependência dos terapeutas e chegar em casa também não fizer nada com aquela criança, também não vai fluir. Então, assim, é uma criança que demanda tempo, que demanda atenção, né? Diferente das outras crianças normais, mas é uma criança, assim, que demanda, assim, um pouco mais de atenção, né? Desde o desenvolvimento da leitura, desenvolvimento da fala, né? Tem autistas que não falam, que é o caso do ouvido, né? Ele é severo e ele não verbaliza, né? Mas dá para entender, né? A gente consegue compreender, né? Sim. E cada dia que passa, né? A gente vai vendo cada progresso que vai sendo feito, né? É um pouquinho cada dia, mas que vai dando certo. Gisele, no caso dessas mães, né, ou os pais, ou um familiar que cuida, né, dessas crianças especiais aí, e as mulheres também, né, que queiram começar a praticar o auto-amor, a se cuidar, e caso elas quiserem conversar um pouco mais com você, como que elas fazem? Pode me encontrar no Facebook, no Instagram, né, e também no WhatsApp. Que aí depois eu deixo o meu contato e aí elas conseguem estar entrando em contato para poder estar me localizando e a gente está conversando um pouquinho mais, né, trocando um pouquinho mais de informação, né, sobre o auto-amor, né, sobre esse olhar diferenciado sobre a vida do outro, né, a se permitir estar, a se colocar também no lugar do outro, né, ter esse tempinho de pausa, né, esse tempinho para respirar e de ver a vida de uma forma diferente, né? E eu falo que o autismo, ele é isso, né? Ele é fazer você olhar a vida, né, com um olhar diferente, a você escutar mais, né? Então, esse é o grande diferencial que tem na vida de uma pessoa com necessidades especiais, né? Você fazer a escuta, né, sem julgamento, né? Então, isso daí você ganha muito quando você começa a fazer essa escuta sem julgar, né, sem rotular, né, e ver que é uma pessoa normal, né? Então eu acredito que hoje a grande dificuldade para muitos pais, né, é porque rotularam seus filhos, né, e esqueceram
de lidar deles como pais mesmo, né? Ter toda uma rotina, ter todo aquele amor, porque às vezes muitos pais já acordam assim cansados, já acordam estressados, né? Já acordam assim sem o que eu vou fazer, né? Mas e que nós também assim não jogamos eles, porque é cansativo, né? É uma demanda que é fora do nosso contexto normal, né? Então é bem desafiador, mas vale a pena. Gisele, muito obrigada por estar conosco aqui no Entre Amigas, por nos receber. Foi um prazer poder conversar um pouco mais com você e conhecer um pouco mais desse lado, né, que muitas vezes nós tampamos os olhos para poder ver. Eu que agradeço. O Entre Amigas vai ficando por aqui.